deste segundo dia da campanha, trocando os banquetes pelo altar. Quem já recebeu uma resposta do Senhor nesta campanha? Se você ainda não recebeu, pode ficar tranquilo que Deus ainda vai te responder, porque Ele é fiel. Quero primeiramente agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. Em segundo, ao pastor Roberto, o anjo da igreja, pela confiança de estar aqui ministrando essa palavra. É um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor para a igreja. Amém? Abra a sua Bíblia no tema da campanha, Gênesis capítulo 21, versículo 8. Gênesis capítulo 21, versículo 8, vamos ler. E também em seguida vamos ler no capítulo 22, o versículo número 2. Primeiro Gênesis, capítulo 21, versículo 8. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo venha falar ao teu coração. Deixa Ele entrar no teu coração, deixa essa palavra entrar no teu coração nessa noite. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Todos encontraram, meus irmãos? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Agora no capítulo 22, no versículo 2, lá vai estar dizendo: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Pode se assentar, fica à vontade na presença do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso e te trouxe aqui porque Ele tem um propósito com você nessa noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Os dois versículos em que acabamos de ler, vamos ver que são situações diferentes. Aonde o primeiro, o tema dessa campanha, se trata de um banquete, de uma comemoração, uma festividade, aonde estava se comemorando um feito. No segundo versículo, que lemos no capítulo 22, vamos ver que a situação é totalmente diferente, aonde Abraão está passando por uma prova. São momentos diferentes e refletindo acerca desses dois versículos, eu também pude começar a refletir nessas duas passagens e ver que as nossas vidas também não é diferente. E quando de repente nós também nos deparamos questionando ao Senhor o porquê certas situações começam a acontecer nas nossas vidas. De repente nós começamos a deparar o porquê que estamos questionando e cobrando ao Senhor certas respostas. Senhor, por que eu preciso passar por essa situação? Senhor, por que eu tenho que passar por esse vale? Senhor, por que o Senhor permitiu este momento difícil na minha vida? Porque esse deserto está na minha frente. Então são situações que nos deparamos questionando ao Senhor. Mas eu quero te dizer algo muito importante, entrando na palavra sobre Abraão. Abraão é que estava vivendo esses dois momentos. E às vezes nós nos perguntamos e questionamos acerca de estar neste momento. Aí nós nos sentimos aflitos, nos sentimos cabisbaixos e indecisos do que vamos fazer perante a caminhada. Mas Abraão estava passando por isso. Ele tinha um único filho, e para que nós possamos entender o que o Espírito Santo quer falar ao teu coração, nós precisamos entender de onde veio Abraão. Abraão, todos nós conhecemos, era casado com Sara, um homem que já tinha uma certa idade, e casou com Sara, e Deus havia lhe feito uma promessa. E mesmo sendo muito velho, a idade muito avançada, já não lhe permitia ter mais filhos. A mulher também era estéril. Então para os olhos humanos, para os olhos naturais e carnais, era impossível aquele casal ter filho. Mas a Bíblia vai falar que eles teve Isaque. Isaque era o filho da promessa. Aí quando nós olhamos acerca disso, para os olhos humanos, essa família era impossível de acontecer. Mas eu quero te dizer algo: o Senhor fez uma promessa a Abraão, e da mesma maneira que Ele é fiel para prometer, Ele também é fiel para cumprir. Da mesma maneira que esse Deus, Ele é especialista em prometer, Ele também é fiel para cumprir. Muitos prometem, muitos te prometem muitas coisas, sobem em um palanque e fazem grandes promessas, mas cumprir é totalmente diferente. Mas o Deus que eu sirvo e que você serve é fiel não só para prometer, mas também é fiel para cumprir. Se você crê, levanta a mão e glorifica, porque este Deus, Ele é fiel. Ele é fiel.
E mesmo que precise o impossível acontecer, meu irmão, se Ele prometeu, vai cumprir sobre a tua vida. Não importa se a idade já está avançada, se a mulher é estéril, se Ele prometeu um filho, Ele vai chegar, porque esse Deus, Ele é fiel. Ele faz o impossível acontecer. Então, Isaque era o filho da promessa. Então, Abraão está vivendo uma grande fase na sua vida, vivendo as promessas do Senhor. E quão bom é essa fase, em que nós estamos vivendo a promessa de Deus. Tudo é felicidade, tudo é festejo, é comemoração. Abraão estava vivendo uma fase muito linda. Ele amava Isaque, era o seu maior amor, o seu único filho, o filho da promessa. Abraão está vivendo uma das melhores fases da sua vida, mas de repente ele vai perceber que toda essa confiança no Senhor vai ser provada. Há momentos na nossa vida que é dessa maneira, como eu acabei de dizer, há certas situações que nós nos deparamos em questionar ao Senhor o porquê que isso está acontecendo. Aí Abraão está com toda a confiança, está feliz, está alegre, mas de repente ele se depara com o Senhor pedindo o seu único filho, o filho da promessa, a quem ele tanto ama, Isaque, lhe pede em sacrifício. Olha só a situação desse homem neste momento. Olha só o que Abraão está passando neste momento na sua vida. Se fosse como nós, ele estaria questionando: mas Senhor, mas não foi o Senhor que me deu o meu filho? Não foi o Senhor que fez a promessa, entregou, cumpriu a promessa, mas agora está pedindo o meu filho como sacrifício? Aí o Senhor vai dizer no versículo 2: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. De repente o homem que estava feliz, fazendo banquetes, festejando, de repente agora se depara com o risco de perder o seu único filho. Aí eu imagino como deve ter sido a noite de Abraão nesse dia. Como deve ter sido a noite de sono de Abraão, sabendo que antes do sol nascer, teria que preparar seu jumento, chamar os 2 servos e levar o seu filho e voltar sem ele, porque ele sabia que seria a última viagem. Mas nós não podemos nos esquecer que Abraão é o nosso pai da fé. Abraão tinha uma estrutura, Abraão tinha uma estabilidade, uma intimidade com o Senhor, e não era dessa maneira que iria ser abalada a amizade dele com o Senhor. Tantas vezes foi provada, mas não foi abalada, porque ele era um homem que tinha a promessa do Senhor, e você também tem a promessa do Senhor. Então fique tranquilo, porque certas situações podem chegar sobre a tua vida, mas é porque o Senhor está tratando com você, porque algumas coisas precisam ser acertadas. Olha só o processo que o homem e o crente precisa passar. Olha só o que precisa fazer, o que o Senhor muitas das vezes precisa fazer, para que nós possamos abrir os olhos e nos alertar que algo precisa ser mudado. Olha só o processo que Abraão está precisando fazer, porque não percebeu que algo que ele estava fazendo errado. O Senhor faz com que ele passe tudo por isso, porque o Senhor está necessitando de uma mudança. Quem sabe você está se perguntando: Senhor, mas por que isso? É porque o Senhor te trouxe essa campanha, e Ele está dizendo desde o início que vai trazer muita gente para o altar, pessoas que estão distantes, pessoas que já não falam mais com Ele. Se tu tens a promessa, é preciso ter uma intimidade com o Senhor. O Senhor quer mudança na vida de Abraão, mas o que é mais interessante é que Abraão, em meio a tudo isso, não questiona. Eu estou falando sobre questionar sobre nós, porque Abraão em nenhum momento na Bíblia questiona o Senhor, murmura ao Senhor, pensa em desistir. Era um servo obediente, confiava no Senhor. E como importante é que nós confiamos no Senhor. Se o Senhor lhe deu uma ordem, siga, porque é Ele que está no controle da situação. E quando ele faz isso com Abraão, no versículo 3, ele diz: e levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos teus servos, Isaque o seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Abraão está obedecendo o que o Senhor havia feito.
Abraão estava fazendo exatamente o que o Senhor havia lhe pedido, mesmo sendo doloroso, mesmo sendo muito grave, mesmo sendo muito difícil, mas ele estava obedecendo o Senhor. Talvez a direção que o Senhor tem te dado não é a que você está pensando, não é o caminho mais fácil, mas se você confia nele, siga em frente, porque é dessa instrução que o Senhor vai responder a tua oração, é desta maneira que o Senhor vai te dar a resposta. Eu creio comigo mesmo que é neste momento, obreiros, membros, que Abraão começa a ser mudado. É neste exato momento que a partir daqui que a mudança começa a surgir em Abraão. Porque como nós sabemos a história, e já foi falado aqui no primeiro dia, Abraão desde o nascimento de Isaac mudou. Abraão já não adora a Deus como adorava antes. O relacionamento já não é o mesmo. Abraão passa a priorizar Isaac. Isaac é prioridade. A adoração agora é segundo plano. Ele já não mais se ergue um altar para o Senhor, porque está muito preocupado com Isaac. Está com Isaac, está festejando, está em banquetes, em comemoração. O homem já não ora, já não fala mais com Deus. Aí a situação começa a ser mudada. Abraão passa a tratar a promessa maior do que o Deus da promessa. Mas a promessa não pode ser maior do que o Deus da promessa. Não importa quão grande seja a bênção que Deus colocou na tua mão, ela ainda não pode ser maior do que o Deus que te deu a bênção. A porta de emprego que Ele abriu para você não pode ser maior do que a adoração a Ele. A adoração ao Senhor precisa ser em primeiro lugar na vida do crente. É por isso que Ele te trouxe nessa campanha. Ele quer ver você de novo no altar e não nos banquetes comemorando, porque é no altar que você vai encontrar a resposta. Mas tem muita gente tratando a promessa maior do que o próprio Deus que deu a promessa. Tem muita gente que pediu uma porta de emprego e hoje o emprego é prioridade. A obra do Senhor se tornou o segundo plano. Tem muita gente que pediu um casamento, agora está casado, mas por causa do casamento não vem mais para a casa do Senhor. Tem muita gente que pede a bênção e quando recebe a bênção esquece do Deus que deu a bênção. Mas o Senhor está tratando com essas pessoas, e campanha como essa é para trazer de novo para o altar, porque é no altar que nós encontramos resposta. Abraão agora se depara a caminho de Moriá. Abraão agora, quando ele se depara, está a caminho de Moriá. O homem que estava nos banquetes estava feliz, estava comemorando, mas o Senhor precisava tratar. O Senhor precisava falar algo. O Senhor estava vendo algo que estava errado. E o que era? A prioridade de Abraão por Isaac, deixando a adoração de Deus em segundo lugar. Aí Abraão está a caminho de Moriá e no versículo 9 vai dizer: chegaram ao lugar que Deus havia lhe designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Aparentemente, olhando este versículo, está apenas citando o que ocorreu naquele lugar, mas trazendo para a nossa vida espiritual, isso representa algo tão grande, meu irmão. Nesta campanha nós precisamos entender o mundo espiritual. Precisamos sair do campo natural, do campo material, e ver o mundo espiritual. Quando Abraão se ergue um altar, ele edifica um altar, algo já está mudado, porque o homem já não fazia mais isso. O homem estava preocupado mais com Isaac, com os banquetes, mas agora ele edifica um altar. Ele prepara a lenha, amarrou Isaac e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Sabe o que ele está representando e nos dizendo com isso? Senhor, é tudo que eu tenho, é de mais valioso que eu tenho, mas eu coloco tudo diante do teu altar, porque sem o teu altar eu não posso nada conseguir, porque é a maior promessa que o Senhor me deu, mas eu coloco tudo no altar. O Senhor te trouxe aqui, deixe tudo no altar, venha de novo para o altar, deposite tudo no altar, porque se o Senhor te deu, Ele é que é o dono da bênção e é o dono da tua vida. Abraão está mudado, e mesmo sendo doloroso, e mesmo sofrendo tanto por dentro, mas estava fazendo a vontade de Deus, porque Abraão tinha uma grande fé no Senhor.
Passou por um pouco tempo distante por causa de Isaac, mas tinha fé no Senhor. É o nosso pai na fé, e ele sabia que mesmo que se fosse possível matar o seu filho, mas o Senhor tinha poder o suficiente para ressuscitar ele novamente. Tanto que ele diz aos servos que ficou embaixo: nós iremos voltar, porque ele sabia que o Senhor iria mandar uma providência, o Senhor ia tratar com uma resposta, e quando ele colocasse tudo no altar, o Senhor iria lhe responder. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele começa o sacrifício. Agora Abraão, mesmo doendo, estende a sua mão com o cutelo afiado. Isaac está amarrado sobre o altar, e mesmo doendo, ele vai fazer o que o Senhor lhe pediu. E quando ele coloca a sua mão para o alto, de repente brada o anjo do céu e diz: eis-me aqui. Então disse: não estenda a sua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aí nós começamos a nos perguntar: mas por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor faz Abraão sair de sua casa, preparar um jumento, chamar 2 dos seus servos, ir a caminho de Moriá. Chega lá em cima, ele prepara o altar, prepara a lenha, e quando ele vai fazer o sacrifício, o Senhor não quer que ele faça isso, não deixe. Por que será que o Senhor fez isso? Por que será que o Senhor está fazendo isso com Abraão? Aí o Senhor não deixa que ele sacrifique o seu filho, sabe por quê? Porque o Senhor não estava querendo Isaac, o Senhor estava querendo era Abraão. O Senhor não quer Isaac, o Senhor quer Abraão. Da mesma maneira o Senhor te trouxe nessa campanha, Ele não quer a promessa que Ele te deu, Ele quer é você novamente, que está distante do altar, que já não ora mais, que já não fala mais com Ele, que não tem mais uma intimidade com Ele. Ele não quer Isaac, Ele quer você. Aleluia. Tem muita gente pensando que Deus está de olho na promessa. Meu irmão, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que Ele te deu vai ficar com você. Ele não quer a promessa, Ele só quer você novamente no altar. Amandará, Súria, amandará, sé. Abraão pensava que Deus estava querendo Isaac, mas Deus não estava querendo Isaac, Deus estava querendo era ele de novo, que se afastou, que não tinha mais intimidade com Deus, que não tinha mais relacionamento, que já não mais falava com o Senhor. Muitos de nós estamos dessa maneira, já não fala com o Senhor, já não ora mais, já não deposita no altar. Agora tudo é festa, é aniversário, é casamento, é novela, é Big Brother, mas o altar ficou esquecido. Mas o Senhor fez como você fez como Abraão, te colocou a caminho de Moriá, e hoje Ele está te convidando a depositar tudo no altar, porque hoje Ele vai responder aquilo que você tanto tem pedido para Ele. Deus não quer Isaac, Ele quer você. E o que é mais interessante nisso tudo é entender que no versículo 13, quando está subindo no monte, Isaac começa a questionar e dizer: pai, aqui está a lenha, tudo está feito, o altar, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício, pai? Aí Abraão diz: Deus proverá. O homem que tem fé no Senhor, ele diz: o Senhor vai mandar a providência. Mesmo que não olhe ao redor e não tem nada, só vê mato, mas ele diz: o Senhor vai prover, o Senhor vai mandar a providência. Muitos têm sentido isso dentro do coração e têm pensado: mas de onde eu vou tirar a minha providência? De onde vai vir o meu socorro? De onde vai vir o recurso, meu irmão? Nem que for preciso um carneiro estiver enganchado os seus chifres no mato, de repente você olhar para ele, é porque o Senhor faz o sobrenatural acontecer. E mesmo que você olhe ao seu redor e não vê nada, mas de repente o Senhor manda a providência, a resposta que você tanto estava precisando, Ele vai te entregar nesta campanha. Troque os banquetes pelo altar, porque é no altar que Deus vai entregar a resposta. Então levantou Abraão seus olhos e eis um carneiro, de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em um lugar do seu filho. Mais uma prova de que Deus não estava querendo Isaac, Ele estava querendo Abraão novamente. E quando tudo isso acontece, Abraão começa a entender o recado do Senhor. Para Abraão,
A sua maior promessa era Isaac. Se coloque de pé, meu irmão. A você que já conhece o ato profético de vir aqui à frente, pode vir aqui à frente. Já vou estar passando para o pastor. Pode vir aqui à frente. O Senhor ainda quer falar ao teu coração. É o segundo dia desta campanha. E o Senhor te tirou da sua casa e te trouxe aqui, no caminho de Moriá, porque Ele quer tratar com você.